hoje, hein? É. Olha, trouxe água para mim não hoje. Morrer de sede. Hein? Hoje nós vamos falar sobre o pecado, hein? Pecou muito, Tiago? Não, não tem pecado, não. Não cometeu erros. É mentiroso. Hã? É mentiroso. Não, isso aí foi Jó que escreveu, né? Mas vamos entrar nessa questão que é importante. Olha, eu queria até, por favor, os amados aí, os abençoados, pastor, não concordo com isso não, porque a Bíblia diz assim, vamos procurar a verdade. Né? Nós precisamos viver a verdade. É isso que importa. Nós estamos aqui em busca de quê? Da verdade. Vou começar perguntando, quantas naturezas nós temos? Fomos dotados de duas naturezas. A natureza humana e a natureza o quê? Espiritual. O que é nascido de carne é o quê? Carne. E o que é nascido do espírito é? Então, se uma criança que nasce e ela tem no seu curso de vida, certo? Uma progressão, ela sai da inocência para a consciência e passa a ter uma vida adulta, correto? Ele recebe várias informações, educação, a questão sentimental, o que mais? Afetiva. A criança absorve isso. Primeiro, dentro do núcleo familiar. Dentro do núcleo familiar, o pai, a mãe, a avó, os irmãos, a família, os parentes, fecha esse convívio social com essa criança, e essa criança passa então a identificar os seus parentes, os mais próximos, os mais íntimos, e ele vai ali absorvendo. Então, a criança, todos nós quando nascemos, é como uma esponja, entende? Que começa a absorver tudo que está em órbita dele. Então, aquilo que está em órbita, ele vai adquirir coisas boas e ruins. As ruins são corrigidas e peneiradas por quem? Pelos pais. Mas mesmo com essa insistente peneira, fica sempre um resíduo de maldade, de alguma coisa que pode, no futuro, determinar o comportamento daquele ser humano. A vida humana é assim, porque carne é carne, natureza humana é natureza humana. Esquecendo essa parte de natureza humana, vamos entrar na questão da natureza espiritual. Tem muita gente que pensa assim, não, eu sou nascido de Deus, Espírito, e já adulto. Não existe dentro do Evangelho da Graça esse ser que nasce adulto. Levanta a mão para Jesus e tal, que você está salvo, que não sei o que. Aí o camarada parece que virou, né, a tomada, mudou, deu uma meia volta e é outra pessoa. Não é dessa forma. Da mesma forma que você precisa de ser educado humanamente falando, espiritualmente você também precisa. Detalhe, hein? Educação espiritual, não é educação religiosa. A educação religiosa, ela tem aí os seus ardis. Olha aí quanta gente aí que são extremamente religiosos e que cometem absurdos com o seu semelhante que não comunga ou não confessa o seu credo religioso. Por isso que a informação do Evangelho da Graça precisa chegar ao máximo de pessoas, porque é o único, não existe outro, é o único que o Senhor Jesus deixou para a humanidade. Então essa verdade, ela está contida na palavra de Deus, certo? E que precisa ser peneirada, precisa ser codificada, separada, porque na própria Bíblia há muita coisa que pode confundir a mente da pessoa. Por exemplo, um absurdo. Uma pessoa que é do Senhor Jesus, que é eleito, que é escolhido, toda a Bíblia Sagrada existem evidências, histórias, glória a Deus, tranquilo. Agora, para minha saúde espiritual, só existem 14 cartas, 14 livros, 14 epístolas. Quais são? A de Romanos até Hebreus. Então, saúde espiritual, para mim, está nesses 14 livros. E os outros? São evidências, e existem umas até que traz uma preocupação e confusão mental.
Agora mesmo no carro, o Fernando veio falando sobre os 7 sinais da segunda vinda de Jesus, do Apocalipse. Aí eu perguntei para ele, quem é que escreveu o Apocalipse? João. João era o quê? Da graça ou da circuncisão? Da circuncisão. Certo? Então nós precisamos, porque eu já disse e repito, a Bíblia Sagrada que você tem aí, ela é de forma católica. Nenhum evangélico chegou, escreveu ou traduziu e te entregou, olha, esse aqui foi eu. Não, se bem que tem uns abençoados aí que estão tentando, né? Trazendo aquelas notas de rodapés, com alta ajuda e tudo furado, não tem nada a ver. Agora, nós precisamos entender que a Igreja Romana é que trouxe para nós a Bíblia Sagrada. Agora, se você que tem curiosidade da verdade, vai buscar na própria Bíblia os fundamentos. Por exemplo, a relação de apóstolos de Jesus, pela biografia de cada um deles em relação à convivência com Jesus, qual era o mais íntimo, qual era o mais próximo? João. Era ou não era? Então, se você buscar esse entendimento, você vai ver que o João é que deveria ser o primeiro papa, e não o quê? Pedro. Viu lá? Por quê? Porque eles pegaram aquele texto lá de Mateus 16, 18, que fala, olha, tu és pedra, sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Oi, não é Pedro que vai edificar, quem vai edificar é Jesus. Né? Pedro, que a palavra Pedro significa fragmento de pedra, é um rolo danado e tal. E lá em Mateus 10, quando fala da relação dos apóstolos, quem é que aparece logo de cara? Pedro, e não João. Maria Madalena, demoniado gadareno, uma confusão terrível. E Mateus diz que é um e Marcos diz que é dois. Olha que confusão. Oh. Aí você vai buscar o conhecimento desses livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que para o sistema evangélico são o quê? 4 o quê? Evangelho. Na verdade não tem nada de evangelho. Fala da biografia de Jesus de Nazaré, Jesus judeu, Jesus carne, que é o nosso Senhor, não carne, ressuscitado. Amém? Aí você começa a peneirar. Por isso que quando você chega aqui na congregação, você é aclarado. Porque senão, tu vai entrar nesse bloco aí do bola preta, não vai estar nem sabendo de nada, o som está tocando e o montão está indo ali, e o bloco está indo, e você pergunta assim, para onde está indo esse bloco? Não sei não, meu irmão, mas tá bom, vamos embora. É a igreja evangélica hoje. É aquele bloco que está todo mundo indo, mas nem sabe para onde é. Não, o louvor está gostoso, a palavra está boa, olha, o entretenimento está legal, mas peraí, eu tenho uma vida, eu quero estar com o Senhor, quero viver a verdade. Essa cultura de roupa bonita, roupas caras, cabelos frisados. Pô, e aquele irmãozinho da comunidade que não tem nem, só come carne quando morde a língua? Cadê? Cadê os olhares para esse povo sofrido? Crianças aí, passando necessidade. Você vê as igrejas pregando, Manel? Alguém na televisão oferecendo cesta básica, leite para essa galera? Não. Por quê? Porque não tem interesse, é o contrário, eles querem tirar de quem tem, porque infelizmente, olha aqui ó, existem milhares de pessoas que nem um aparelho de televisão tem dentro de casa. E outras têm 5. Por quê? Porque é importante que as pessoas que tenham um aparelho de televisão em casa vejam e recebam esses apelos aí. Tá? O que foi? O que está acontecendo? Vamos para a palavra então? Vamos lá? Romanos capítulo 6. Não foi que eu falei? Foi. Quem diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Interessante, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos o quê? Vivos para o pecado, é isso? Mortos para o pecado. Quantos mortos para o pecado temos aqui hoje? Aí olha só, olha
a incoerência do sistema religioso de denominação evangélica. Paulo está afirmando aqui que nós estamos o quê? Mortos por pecado. Deu para entender, Marcelo? Se eu estou morto por pecado, meu irmão, hein? É difícil de entender isso. Se eu estou morto para algo, esse algo pode aguçar em mim, ou fazer cosquinha, hein? Então, olha, quando você está morto por pecado, você não tem que reagir a nada em relação a isso, porque isso faz parte do teu passado. Você está morto, mas morto por quê? Ah, porque eu quis estar morto. Não. Porque você foi morto com Cristo aonde? Na cruz. Correto? Vamos para frente, hein? Versículo 2 ainda, repetindo. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o sistema aí fora, o que fala? Pecado, pecado, pecado. Aí você começa uma luta desgraçada contra sentimentos, vontades, natureza humana. E essas vontades, essas tentações, essas inclinações efêmeras, temporais, às vezes até uma técnica mais um pouco, começa a te incomodar. Por quê? Porque você não consegue vencer, ou domar, ou liquidar a tua natureza humana. Aí você vive um outro conflito, porque além de você lutar contra os teus próprios sentimentos, de ordem almática e de natureza humana, você ainda adquire um problema com Deus. Aí você todo dia tem que estar na igreja, pedindo perdão a Deus, e uma série de situação de condenação. E tem gente assim. Não, porque eu tenho que ir na igreja hoje. Não, Deus, olha, hoje, se eu não for na igreja, meu Deus, Senhor, não deixa eu morrer desse jeito, não. Eu quero pedir perdão, que eu me perdoe e tal. Aí o camarada tem sensações de que, pô, graças a Deus, estou me sentindo outro, gente se sente livre, que consegue enxergar um ambiente mais claro e tudo, mas daqui a pouquinho, o que acontece? A bicha aparece de novo. Eu vou aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém. A natureza humana é isso. Agora, Jesus, o Senhor, ele falou o seguinte: o que é nascido de Deus, ouve o quê? A palavra de Deus. Viu a diferença? O que é nascido de Deus. Por quê? Porque o que é nascido de carne é o quê? Carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é que a gente tenha que dar mais atenção a essa nova vida, a esse novo pacto, a essa nova aliança, a esse novo e vivo caminho que foi feito, não é? Pavimentado pelo sangue de Jesus, conforme diz em Hebreus. Paulo vem falando sobre isso. Poxa, que legal, a estrutura está toda montada. Por quê? Porque Deus fez. Vamos para o versículo 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha aqui, ó. É o 3, perdão. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Qual é o verdadeiro batismo, Manel? Aqui, irmão Zé Augusto, é interessante em relação ao batismo, porque existe o batismo de água, que é um ato, um ritual simbólico de morte. Sim ou não? Quantos foram batizados nas águas aqui? Eu já batizei um montão. Batizava, né? Um montão. Por quê? Pelo despojamento do corpo de carne e tal, em nome de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no val. Aí tá, aí tem de mistério, aquela coisa toda, aquela alegria, não é? Opa, sou batizado agora eu sou autoridade, agora eu tenho identidade espiritual. Mas a bicha está aí. Então, nem o batismo pode mudar a natureza humana. Batismo de água, batismo com o Espírito Santo, qualquer outra manifestação pode impedir os atos da natureza humana. O senhor concorda comigo, irmão? Ou o senhor acha que existem homens de natureza humana
que conseguem ser santos nessa terra? Não tem. Não tem, só Deus sabe. E aí a Bíblia diz que Deus vai julgar o quê? O segredo do coração de quem? Dos homens. Eu não confio. Tu confia? Eu não confio na carne. Nós não devemos confiar na carne, na natureza humana. Nós precisamos aprender do Espírito para colocar as rédeas nesta carne, ó, carne, tu vai fazer o que eu quero. É o Espírito regendo a carne, e não carne tentando reger Espírito. É essa confusão que está aí fora. Quer fazer do ser humano um ser espiritual que não vai conseguir nunca com essa leitura fracassada que está aí. Eu tomei de propósito Romanos capítulo 6, porque a carta de Paulo aos Romanos vem falando da natureza pecaminosa e vem falando dos atos pecaminosos, correto? Só que tem um detalhe, nós sabemos que o Senhor Jesus, lá em Hebreus capítulo 9, Paulo vem falando que ele, quando morreu na cruz, o que ele fez? Está consumado. Ele removeu o quê? O pecado. Ele aniquilou. Porque pecado significa o quê? Separação espiritual com quem? Com Deus. Pecado significa dívida. Então o que Jesus fez? Ele nos reconciliou. Diga, eu fui reconciliado. Foi reconciliado. Você não se aproximou. Jesus reconciliou você com Deus. Você é reconciliado. E uma vez reconciliado para quê? Para sempre. Então, essa separação que havia já não existe mais, porque Jesus, no sacrifício da cruz, ele resolveu esse problema. Ele nos reconciliou. E ele, o que ele fez? Ele aniquilou o pecado. Ele baniu o pecado. O pecado deixou de existir. Só que, lembra que eu falei no início? Nós estamos nesse corpo de carne ou não estamos? Estamos. Vivemos nessa natureza pervertida ou não vivemos? Aí, opa, olha a orientação que Paulo está dando aqui. Versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos o quê? Mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Só que essa morte, ela se deu juntamente com quem? Com Cristo aonde? Na cruz. Então, eu fiquei morto. Eu fui morto no mundo do pecado, na morte de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Só que tem um detalhe. No versículo 3 ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos também batizados na sua morte? O 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. Olha aí. Diga, eu fui batizado. Eu fui batizado. Na morte Na morte de Jesus. de Jesus. Eu fui batizado na morte. Agora, eu também ressuscitei com a ressurreição de Cristo. Amém ou não? Amém. Então, olha só. Da mesma forma que Jesus aniquilou o pecado, baniu o pecado, nos reconciliou com Deus na sua morte, na sua ressurreição, ele trouxe o quê? Essa nova aliança, essa nova vida, esse novo pacto. Amém? Versículo 5. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, 2 pontos, que o velho homem foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo de pecado seja o quê? Seja o quê? Desfeito. A fim de que não sirvamos mais o quê? Ao pecado. Tá? Não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está o quê? Justificado de quê? Do pecado. Diga, eu estou justificado. Eu estou justificado. Agora, sabe qual é o nó que dá na cabeça das pessoas quando leem isso aqui? É as obras da carne.
as obras da carne. Nós precisamos aprender que aquelas pessoas que são de Deus, que têm o Espírito de Deus, elas têm que ter um novo proceder. Um novo proceder. E isso se adquire aprendendo com a palavra. Mentira, o que mais? Honestidade, engano. Não, é algo que eu tenho que aprender. A pessoa, quando nasce de Deus, nessa palavra, não vai chegar assim, ó, a partir de hoje tu não vai mentir mais. Não é assim, não é automático. É uma questão de educação. Diga, é uma questão de educação. E a educação se o quê? Se aprende. Quem aqui tem filhos maiores de 18 anos? Vocês foram capazes de dar boa educação aos filhos de vocês? Seu filho de um ano de nascido já aprendeu tudo? Foi suficiente, irmão Augusto, que o senhor dá uma educação completa para ele? É? Leva o quê? 18 anos, até a vida toda. E dizem aí que filho criado, trabalho dobrado. Não é assim que dizem aí fora? Porque o aprendizado, a educação é algo. Se bem que hoje tem muitos pais que precisam aprender os seus filhos. Então, se você foi formatado de uma forma ruim, a pessoa ouve essa palavra da graça e aí o outro abençoado não tem que mudar logo. Não é assim não, hein? Tem gente que demora. Tem gente que demora. Tem gente que vai deixar de mentir, demora. Deixar de enganar, demora. Não é? Mas é aquilo que a Bíblia diz. O que a pessoa fizer com a sua natureza humana, ela vai o quê? Vai colher. Então, quanto mais rápido eu aprender e impor, ou melhor, colocar em prática, praticar aquilo de bom que eu aprendi, vou colher coisas do quê? Boas. Porque a Bíblia diz que a pessoa que planta na carne vai colher o quê? Corrupção. E a pessoa que planta no Espírito, vida e quê? E paz. Você sabe o que é corrupção, né? Essa palavra? Corrupção. Um corpo em corrupção. O que significa um corpo em corrupção? Um corpo em decomposição. Corrupção é aquela coisa que vai ruindo a pessoa, aquele castelo de areia que vai sendo desfeito por causa da corrupção. Então a pessoa que planta na carne, ela vai ser sempre o quê? Corrompida. A base dela, ela não vai ter uma base que vai poder suportar o prédio que ela vai, se ela não aprender com o evangelho do quê? Da graça, com o evangelho do Senhor Jesus. Por isso que é importante congregar. Quando eu congrego, eu aprendo, eu aplico. Então se eu aplico, opa, eu vou me tornar uma pessoa melhor. E aí eu não vou sofrer as consequências do que eu poderia estar semeando na carne. Vamos para o versículo 1. Sem alicerce. Toda casa, toda construção, se não tiver um bom alicerce, o que acontece? Vocês souberam daquela ponte que caiu lá em Minas Gerais? Hoje está assim, né? Os camaradas, quando vão licitar obras públicas, eles põem lá o cimento Mauá, o ferro, aquele dono lá da cidade do Aço, Volta Redonda, qual é o nome daquela da CCN? É o melhor, na hora de licitar, viu, Paloma? Bota lá, tudo o mais caro, o melhor, está lá. Mas na hora de fazer, vai fazer que nem o Naja, não sei o que mais, aquele que, o Naia, pegou a areia da praia para construir os prédios lá na Barra da Tijuca. O que aconteceu aí? Ele sucumbiu junto com o prédio. Aí você vai confiar nessa estrutura falida, chamada sistema evangélico? Não vou nem botar católico nem os outros, vou botar o que diz respeito ao nosso métier. Um dia a casa vai o quê? Vai cair, vai ruir. Por quê? Porque aqui no Evangelho da Graça, você passa a conhecer a tua natureza humana e a tua natureza o quê? Espiritual. Aqui ninguém é enganado.
Aqui a gente não vai botar a paz, não, isso vai melhorar, vamos orar, vamos jejuar, que Deus vai dar. Não, meu irmão, está assim porque você não está aprendendo assim. E o que o Senhor Jesus, no corpo de carne, disse lá em João 8:32? Conhecereis o quê? E a verdade vai o quê? Vai libertar. Versículo 6, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais o quê? Pecado. Vou ter que explicar isso aqui. Por causa dessa dupla natureza, que a gente convive com ela, e todos nós sabemos que o que prevalece é essa natureza humana. É ou não é? A gente acorda com ela, acorda ou não acorda? Acorda. A gente trabalha, não é isso? Faz tudo o que tem que fazer por volta, não é isso? Comete um montão de erros, debilidades, uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra. Não tem problema. Vai tudo para conta. Ninguém vai ficar sem receber aquilo que plantou. Então, não precisa nem de advogado, de juiz, de polícia, de detetive, para chegar e dizer, ó, você fez isso. Não, irmão, não precisa me dizer que eu fiz, isso aqui é assim mesmo. Agora o que é? Qual é o paga disso? Ah, ó, tu vai preso, então me prende. Né? Aconteceu comigo, cara, eu tinha um Del Rey, e esse Del Rey tinha um REC em cima, e ele estava com o documento atrasado. E eu não sei nunca dizer não para ninguém. Estava em casa. Um abençoado chegou assim, pastor, estou precisando de pegar uns andaimes lá, ou não dá para o senhor levar aqueles andaimes do senhor lá para eu pintar a casa, arrumar lá a casa lá? Eu, rapaz, o carro está com o documento atrasado. Não, mas vai no domingo, porque o domingo está tranquilo. Você vai lá por assim e tal, pega aquele atalho lá que vai chegar lá, tranquilo. Eu falei, pô, tá bom. Peguei o carro, botei um andaime em cima e fui lá pelo atalho, lá na estrada do Biacanta. Quando eu estou subindo, quando eu pego a reta, que eu vejo aquela luzinha vermelha piscando. Quem era? Blitz. Aí não teve aquela de cega a Jesus, porque não cegou mesmo. Não deu certo. Camarada, ó, meteu o dedão, encosta. Aí, sabidamente, o que eu fiz? Vou brigar? Camarada, e aí, documento foi sua vou falar logo. O carro está atrasado, a situação está assim, está assada. Eu fui socorrer um abençoado aí que está precisando de um empréstimo meu e eu estou todo errado. Não tem problema, não vou brigar com o senhor, você pode fazer o que o senhor quiser fazer. Inclusive está aqui, ó, eu peguei a chave do carro, está aqui a chave do carro. Uma boa tarde para o senhor. Só vou tirar os andaimes, porque eu vou encostar aqui no muro e vou chamar um aí para vir buscar, porque tranquilo. Pode ser assim? Aí eu fui saindo e deixei a chave com ele. Ô moço. Eu falei assim, pois não. Bom, mas é assim que eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar aqui brigando com o senhor, não adianta, eu não vou pagar suborno. É a verdade. Aí ele olhou e falou assim, o quê? Eu não sou pastor, sou pastor duro. Se é, né? Vamos fazer o quê? Ó, então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar o carro, o senhor vai levar esse andaime, mas o senhor vai ter que me prometer. O que o senhor quer? O senhor vai reunir a igreja, vai pedir uma oferta daquela abençoada, o senhor comprar um carro novo. Aí eu falei para ele assim, é ruim, eu trabalho no meio da favela, meu amigo. Eu só trabalho com gente que não quer. Ao contrário, eu tenho que tirar do meu cadastro, porque não rola essa situação não. Eu não prego para magnata, nem no asfalto, o negócio é periferia. Deus me chamou para periferia. E aí, como é que faz? Não vou poder honrar a promessa. Fica com o carro. Não. Tudo bem. Aí ainda falou assim para mim, olha, a Bíblia diz que tem que vigiar e orar. Aí eu falei assim, não, a Bíblia não está escrito dessa forma, que tem que vigiar e orar. Não está assim, a ordem não é essa. Ele, não, mas não é. Vou mostrar para o senhor. Diz aqui que tem que orar e vigiar. A ordem está inversa aí. Tá bom, então eu vou orar pelo senhor e o senhor vigia mais, tá bom? Mas tá legal. Aí eu meti o pé e fui embora. Amados, presta atenção no que eu estou dizendo. A tua natureza humana é que precisa ser tratada. Não adianta
você pegar ferramentas humanas. Quais são essas ferramentas? Psicologia, psicanálise. Há um montão de pastor fazendo psicanálise, diz que é doutor. Curso de uma semana, 2, na internet. Sou formado em psicanálise. Grandes coisas. Sou formado em psicologia. Piorou. Só piora quando fala. Não tem formação acadêmica nenhuma, não tem conhecimento de nada. São tudo ensinos rotos, periféricos, não tem aprofundamento, não tem nada. Cheio deles aí. Aí, pino o nariz e diz que sabe o que faz. Não. Por quê? Nós optamos por acreditar no Evangelho da Graça, no Evangelho revelado a Paulo pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque não tem o que tirar e nem acrescentar. É só aplicar. E para você ficar mais inteirado em relação a esse Evangelho, você tem que ler. E tem gente que a cultura evangélica não ensina não. Já tem telão na igreja, já com a Bíblia. Ninguém está levando mais nem a Bíblia para a igreja. Não, na minha igreja é tudo high-tech. Eu sento lá, inclino a cadeira, ar-condicionado ligo, aquele telão sobe, louvor, daqui a pouco a palavra. Mesmo tem hora que eu até relaxo. E a Bíblia? Não tem Bíblia. A Bíblia já é um telão. Minha igreja é moderna. E o batistério lá tem água quente. Tem um sistema lá de aquecimento lá que a gente bota o dedinho na água para ver se está legal para entrar. Porque se tiver frio ninguém vai. É desse jeito. Você quer isso? Ou você quer viver a verdade? Diga, eu estou morto pelo pecado. Eu estou morto para o pecado. Olha, não ressuscite não, tá? Por isso, irmãos, aqui, que eu estou falando. Paulo vem falando de um perigo que ia ocorrer depois de todos esses fundamentos serem ensinados na igreja, conforme ele passou. Ele falou assim, olha, eu estou ensinando a graça, eu me mato por vocês, eu dou a minha vida. Ele falou isso. Em vários livros dele ele vem falando. Agora, tem o seguinte. Eu temo que assim como a serpente enganou a quem? Vocês também sejam enganados. E não é só isso não. Contaminação, diga, contaminação mental. Contaminação mental. Tem gente que aprende isso aqui, aí começa a ver esses programas de televisão, aí bota, eu já fui numa casa que tinha várias garrafas com água na frente do televisor, foto, documento, filho, olha, o diabo estava ali. Tudo ali, porque na hora da oração do meio-dia, aquela água consagrada, vai falar para a abençoada lá que Deus não está naquilo. Não, mas é a fé, é a fé. Meu irmão, fé é certeza e convicção. De quê? Do Evangelho da Graça, da verdade. Eu não tenho que ter uma fé mística. Não, a minha fé está aqui. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades ou não levou? Levou ou não? Levou. As dores, levou ou não levou? A dor que você sente é tua? Não. A enfermidade ou a suposta enfermidade que você acha que tem é tua? Que está no teu corpo é teu? Não. O que eu faço então? Vou conviver com isso? Não. Eu vou confessar a palavra. O que é confessar a palavra? Atitude de fé. Fé é certeza. Senhor, pela fé na tua palavra, que é certeza e convicção, eu não aceito essa mentira dentro de mim. Acabou. Acabou. E não pode ser uma coisa assim, não, pô, será que acabou mesmo? Deu caramba, não. Essa certeza e fé não tem como você voltar atrás. É a mesma coisa de você chegar no precipício, né? Vamos supor que alguém diga para você, olha, a neblina está muito intensa, muito forte, e a estrada acaba aonde você está 1 metro. Se você der 1,5 metros já era, tu vai descer e já era, vai morrer. Aí você olha, pô, esse camarada, não, eu acho que não sei. Ou tu precisa passar, e aí? A pessoa que tem fé, que tem certeza, que tem um ditado que diz que quem sabe onde vai, chega onde quer.